Shalom, amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa A Vereda do Justo. Aqui quem vos fala é o pastor Marcelo Neri, do Ministério Fé para o Rapto. Estamos aqui na capital de São Paulo, no bairro de Guaianazes. E queremos agradecer a Deus por estarmos mais uma vez aqui, vivos, agradecer a Deus por mais um dia de vida e Ele deixar a gente poder desfrutar dessa oportunidade nesta sexta-feira de estudarmos a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Creio que nunca na história, da nossa história aqui, a gente ficou tão interessado nas profecias, nas Sagradas Escrituras como hoje. Uma sede crescente, um interesse maravilhoso da igreja, ela está cada dia mais se aproximando do Senhor Jesus Cristo, cada dia mais o conhecendo como Ele é, conhecendo o seu amor, conhecendo os seus planos, conhecendo o plano da redenção, que foi já planejado antes da fundação do mundo, mas através da revelação dos selos foi aberto para nós, e esses selos continuam como fogos de artifício, se abrindo cada dia mais. O programa se chama A Vereda do Justo, justamente por causa disso, porque a aurora vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Agradecer a você pela sua audiência de estar conosco, ou seja, nas quartas, quando dá, ou nas sextas-feiras. O fato é que, graças a Deus, nós já estamos aí indo para o programa de número 21, se eu não me engano. 21 semanas que nós estamos, graças a Deus, pela graça do Senhor Jesus Cristo, tem nos dado saúde, determinação para estar com você, estudando a Palavra de Deus. Então, muito obrigado pela sua audiência. Falamos no programa passado sobre Josué, este grande guerreiro Josué. E eu gostaria de continuar o estudo desta mensagem. Enviar saudações para as igrejas de Londrina, para as igrejas de Escalvado, para a igreja de Salto, para a igreja de São Roque e para a igreja de Guaianazes. Essas igrejas que eu pastoreio. Então esse programa também serve também como um culto, né? Mas bem no aconchego do seu lar, junto com a família, creio que está sendo uma bênção. Mandar saudações também para o irmão Lúcio, a irmã Neide, lá de Andradina. Deus abençoe, né? Eles têm congregado conosco e tem sido um companheirismo, né? Temos que conversar. Eu preciso até ligar para o irmão Lúcio, porque é muito bom quando eu ligo para ele, a gente conversa bastante sobre a matemática da Bíblia, né? Ele é muito bom nisso. Então, vamos para isso, né? Agradecer também, né? Foi roteiro esse final de semana, pelo cuidado, né, da irmã Érica de Londrina e da irmã Vera Garcia de Descalvado, que prepararam aí para a irmã Miriam de Londrina também, né? A Esther fez o roteiro comigo, minha esposa, desta feita, e como a gente apreciou, né, o carinho e o cuidado das igrejas por nós, o amor. Sempre quando nós fazemos roteiro, a gente chega assim, bem estimulados a continuar. Então, nosso muito obrigado pelo cuidado para conosco. Sempre o lanchinho do pastor ali, na viagem a irmã Vera Garcia prepara. Quando eu chego indo em Londrina, aí já tem a irmã Érica e a irmã Miriam, e aí que faz tudo, eita, né? Então, assim, Deus abençoe a todos. Aqui em Josué, no capítulo 3, versículo 7, né, diz assim, e o Senhor disse a Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. O profeta, ele também usa, para ser fiel aqui à Escritura, né? Ele também usa aqui em Josué, capítulo 5, versículo 12
ao 15, né? Do 12 ao 15, ele diz: E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Que coisa, né? E aqui está falando, né? Eu vou parar aqui, eu creio que, se Deus permitir a gente continuar, nós vamos continuar. Mas falamos no programa passado que Deus está nos levando, né, do espiritual para o literal, né? E nós lemos no programa passado esses 2 parágrafos, eu vou lê-los aqui, só que nós estudamos eles no programa passado, então eu só vou passar por eles para fazer um contexto do de hoje, tá? Então, no parágrafo 7 dessa mensagem, este grande guerreiro Josué, o profeta fala assim: Pois bem, muitas pessoas têm considerado que tipologistas, como eu, têm dito que isso foi representado após a jornada no deserto, e assim entrando na glória. Bem, pode que haja alguém aqui que ensine isso dessa maneira, nessa noite? Isso não faria nenhuma diferença, meu irmão ou minha irmã, seja o que for. Posso estar errado em minhas teorias sobre isso, mas eu nunca poderia comparar a Terra Prometida com o céu, porque eles tiveram guerras na Terra Prometida. Sou um milenarista. Creio que haverá um milênio, 1000 anos na Terra, em que a humanidade voltará para Deus da mesma forma que saiu de Deus. E creio que a Terra Prometida representava um milênio, os 1000 anos no milênio. Se vocês notarem, assim que atravessaram o Jordão, que significa separação desta jornada terrena para entrar na outra terra, o maná, que era uma coisa espiritual, cessou. E eles comeram do fruto da terra. Eles comem do fruto da terra novamente. E no milênio, veja, estamos comendo maná espiritual agora. Mas voltaremos, entre parênteses, não precisaremos de maná espiritual naquele tempo. Fecha parênteses. A comer do fruto da videira novamente. Então voltaremos a comer do fruto da videira novamente. E do campo, o trigo. E a Bíblia diz que edificaremos casas e as habitaremos. Plantaremos vinhas e comeremos o fruto delas. Quando chegarmos ao milênio, os 1000 anos de descanso, quando as guerras e problemas e as doenças e a morte fugirão do mundo, retornaremos aqui a esta terra e estaremos com Cristo por 1000 anos. Eita, segunda cavalgada boa, que nós vamos estar aqui, nós voltaremos aqui. Nós voltaremos aqui. Antes de irmos para a glória. Olha, é tanta riqueza da palavra de Deus, é tanta riqueza, que milênio, reger nações, conquistar nações, a pedra cortada sem mão, né, dando no pé da estátua, né? Daniel viu aquilo literalmente, né? O reino passando para a mão dos santos do Altíssimo, a 7ª trombeta sendo tocada, né? Jesus Cristo realmente governando no milênio, né? Que coisa maravilhosa, que coisa gloriosa. E isso ainda não é a glória, não é a eternidade, porque milênio é tempo. Já pensou, amados? O que nos espera, tantas bênçãos nos esperam, tantas bênçãos, e ainda não é a glória. E o profeta diz assim, estaremos com Cristo por 1000 anos, aqui mesmo, antes de irmos para a glória. Esse é o ensino das Escrituras. E agora eu quero continuar, né? Então, você pode pegar o programa passado e você vai ver que nós abordamos esses destaques, esses 2 parágrafos, né? Que renderam um programa, renderam a pregação de domingo na Santa Ceia, né? E agora
Diz aqui no parágrafo 9. Então vejam, quão lindamente isso está tipificado. Era um tipo do Egito, sendo estabelecidos no Egito. Muitas pessoas ficaram no Egito. Bem, até onde sabemos, o corpo de José foi levado do Egito. Mas no Egito haveria uma ressurreição, no Egito. Porque os patriarcas, até onde sabemos, estão sepultados no Egito. Muitos crentes foram sepultados no Egito. E na segunda fase da jornada no deserto, muitos morreram, e muitos justos. Miriam, Arão e muitos deles morreram em meio à jornada. E haverá uma ressurreição ali. E então também na terra prometida haverá a ressurreição. Mas essas três coisas tipificando a era de Lutero, justificação pela fé, Lutero trazendo o povo do Egito, as panelas de alho, a carne do mundo, em segundo lugar John Wesley, através da santificação, e em terceiro lugar o batismo do Espírito Santo, onde eles são livres novamente. Agora, parágrafo 10, estamos adentrando já ao nosso programa de hoje. Observem, Josué agora sendo primeiramente chamado, eleito por Deus, quando estava no deserto, quando saiu do Egito com os israelitas, eles poderiam ter viajado em cerca de 5 dias, através daquela pequena faixa de 40 ou 50 milhas ali, em torno de 64 ou 80 quilômetros para a Terra Prometida. Isso me chamou muita atenção, amados. Que coisa! A travessia ali, aquele destino que eles teriam, que chegar até a Terra Prometida, aquele percurso, né, aquela caminhada deles, eles deveriam demorar 5 dias através daquela pequena faixa de 40 ou 50 milhas, em torno de 64 a 80 quilômetros, amados. E que coisa, mas por conta da confusão, demorou muito tempo, hein? Você viu? O que a confusão pode causar? O que a dúvida pode causar? Uma travessia de 5 dias se torna 40 anos. Que coisa, né? Isso me chamou muito a atenção. Eu escrevi, a viagem poderia ter sido mais curta, né? Essa travessia para o outro lado. E quando saíram, Deus estava guiando. E eles iam bem, até que começaram a murmurar e reclamar. Até que começaram a murmurar e reclamar. Deus provia. E eles iam bem, até que começaram a murmurar e reclamar. Deus provia, então chegaram ao tribunal, Cádiz Barneia, e se recusaram a aceitar o programa de Deus. E aqui começa o nosso programa. Nós vimos que o irmão Brana é um milenarista, milênio, e ele estava dizendo que a travessia para o outro lado, a travessia do Jordão, era a travessia dessa jornada terrena do lado de cá para uma outra terra. E o profeta falou que não compararia a terra prometida com o céu, porque na terra prometida eles teriam guerras. Então o profeta falou que não compararia a terra prometida com o céu, porque lá eles teriam guerras. Então estava mostrando que do outro lado nós vamos ter o quê? Batalhas, nós vamos ter conquistas. Daniel viu isso, não é? Você não consegue chegar para Daniel e falar que isso é espiritual, né? Isso é muito pequeno, né? Não, ele viu uma coisa grande, ele viu a pedra cortada sem mão, que é eu, que sou eu, que é você, chegando aqui, tirando o domínio, regendo. Isso é grande demais. Não é? As nações, que foi falado no programa passado, farei passar a terceira parte pelo fogo, e dirão, o Senhor é meu Deus, e Deus falará, vocês são meu povo. Não é? Grande demais, são várias classes de salvação. Grande demais, grande demais. Todas as nações terão que subir de ano em ano para adorar na festa dos tabernáculos. Isso são coisas que hão de ser. E aqui, essa mensagem, de novo, cada parágrafo é muito rico. E a gente não consegue ler como se lê um jornal. A gente vai lendo e se depara com coisas muito grandes aqui. Muito grandes mesmo. E aqui eles estão dizendo que eles
Deus provia, e então chegaram ao tribunal, Cades Barnea, e se recusaram a aceitar o programa de Deus. O que eles recusaram a aceitar, amados? Eles recusaram a aceitar o fruto, né? Nós vamos estudar aqui. Eles rejeitaram, eles recusaram a aceitar o programa de Deus que Deus tinha reservado para eles do outro lado. Eles recusaram coisas que hão de ser. Eles recusaram a mensagem que estava vindo daquele lado. Os frutos da nova terra eles rejeitaram. Aquele cacho de uva que precisava de 2 homens carregar, eles rejeitaram. Esse era o programa de Deus. Esse era o programa de Deus que eles rejeitaram. Eles não quiseram saber nada daquela parte da nova terra. Eles queriam ficar acomodados do lado de cá. Amados, quando nós estamos trazendo esses estudos, não é atacando ninguém, mas isso serve como um alerta para nós que nós não temos ponto de parada, nós não podemos parar. Porque ou você avança ou você retrocede. E a palavra de Deus, ela não para. A palavra de Deus, ela não para, ela é uma fonte transbordante, né? Ela é uma fonte transbordante. E o tempo está correndo, né? E o tempo está correndo, mas olha a história. E outra coisa, o milênio é para todos nós. Para todos aqueles que creram nessa mensagem. Para todos aqueles que creram no profeta. Nós não podemos colocar nenhuma gotinha de organização nisso. Isso não vai ser uma denominação. Isso não vai dizer que só nós estamos certos, todo mundo está errado. Não, isso não é para isso. Está aberto. Quem tiver sede, vem a mim e beba das águas, da fonte. Isso é tudo Deus. É para todo mundo que quiser. Para todo aquele que desejar. Né? Então, carece uma atenção especial nisso. Porque essa mensagem foi para você. E o que eles rejeitaram? Qual era o programa de Deus? Voltaram. Né? Eles voltaram e vagando por 40 anos, porque não creram em Deus. Eles não o aceitaram. Eles não o aceitaram. E aí vão ter que voltar. Eu lembro que quando nós saímos, né, por conta da revelação dos selos, né, muitos falavam o quê? Não, esses irmãos estão parados há 40 anos. Né, não caminharam. Né? Mas você vai ver que esse grupo aqui regressou e peregrinou 40 anos foi quando foi apresentado coisas que hão de ser. E o tempo que está sendo apresentado coisas que hão de ser é agora. Porque nós estamos na iminência de passar para o outro lado. Nessa mensagem aqui, o profeta diz que no parágrafo 6, ele diz assim: estamos falando deste grande guerreiro Josué, nesta noite, e os filhos de Israel haviam acabado de sair do Egito, e eles estavam em seu último estágio da jornada. Então, há 3 etapas da jornada. Eles estavam posicionalmente no Egito, depois no deserto, terceiro na Palestina, a terra prometida. Eles estavam no último estágio da jornada. Minha irmã, meu irmão, dessa mensagem, nós estamos no último estágio da jornada. E quando você está no último estágio da jornada, prontos para passar para o outro lado, começa a chegar informações da nova terra. Isso é Bíblia. Eles estavam ali. Tanto é que em Josué, no capítulo 3,
no versículo 8, ele diz assim, Deus dando ordem para Josué, falando assim, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo, quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, e os heteus, e os heveus, e os ferezeus, e os gergazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Então, esses sacerdotes, eles tinham que carregar a arca e eles tinham que se posicionar na borda do Jordão já. Já sim. Olha que fala no versículo 13. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. E aconteceu que partindo o povo das suas tendas, veja, a passagem para o outro lado exige posicionamento sacerdotal. A passagem para o outro lado exige que os sacerdotes se posicionem com a arca, apontando para a travessia para o outro lado. Não voltar. Não voltar. Porque esse povo já é ensinado. Nós já vimos o Monte Pôr do Sol. Nós já vimos a espada descendo na mão do profeta. Nós já vimos qual é a atração sobre a montanha. Nós já vimos que Deus estava no profeta. Nós já vimos que nós estamos véu adentro. Nós já vimos que quem está véu adentro, a glória da Shekinah, está ali e esta mensagem não apodrece. Ela é sempre viva para nós. Nós já vimos todas essas coisas. Porque se nós não tomarmos cuidado, parece que a gente está com o mesmo roteiro que quando nós saímos em 2005. E falando sempre as mesmas coisas. Não é uma crítica, mas é um desejo que possamos avançar. Porque se nós estamos no último estágio da jornada, Deus está enviando agora aqueles cachos de uva para nós. Aqueles cachos de uvas que 2 pessoas foram necessárias para carregar. Entende o que eu estou dizendo? Por quê? Vamos voltar? Não, a gente já viu o Monte Pôr do Sol. Nós já vimos. Nós vimos o Supremo Juiz. Vimos Jesus. Vimos seus olhos. Vimos a abertura da palavra. Vimos Deus falando para o profeta, vire a foto para a direita em 65. Numa crescente revelação, quando ele ainda não tinha visto. Olha, agora eu estou vendo os olhos dele. Olha a barba. Olha os olhos. É Jesus, o Supremo Juiz. Vimos a cabeça descendo, se unindo com o corpo. Vimos a união invisível da noiva. Vimos a manifestação do Filho do Homem de Lucas 17:30. Vimos a nuvem. Agora, vamos avançar. Os cachos da nova terra estão vindo. Precisamos avançar. Precisamos avançar. Agora, quando se conhece que Deus, em São João diz, deixa eu ir rápido lá, 16, no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 12 diz, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Uma das características do Espírito Santo na igreja é que ele vai anunciar o que há de vir. E aqui, essas pessoas estavam vindo, esses espias estavam vindo da nova terra, trazendo aquele cacho de uva, os frutos da nova terra. E Deus estava falando para Josué,
assim, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, ou seja, vocês vão reconhecer que eu estou no meio de vós quando vocês atravessarem a terra e vocês verão, vocês vão expulsar os povos, vocês tomarão conta, vocês tomarão domínio. Este é o discurso do Deus que está no meio da igreja antes dela atravessar para o outro lado. Eles já estão sabendo o que eles vão fazer. Eles já estão sabendo que vão batalhar. Eles já sabem que a terra prometida não é o céu, lá no céu, lindo céu. A terra prometida é batalha. Essa terra vai ser nossa. E as informações vão chegando. Quando essas informações vão chegando? Quando a igreja está no último estágio da jornada. Eu falei no programa passado, aquele hino é maravilhoso. Estamos na última montanha esperando, prontos para cruzar do outro lado. Daqui já posso ver o novo mundo. Olha, que hino maravilhoso que você pode cantar, que eu posso cantar. A Nova Jerusalém. Muito em breve cruzarei o grande rio. Muito em breve cruzarei ao outro lado. Sinto o chamado de Deus, é hora de partir. Coisas que hão de ser. Chamando-me à casa do Pai, coisas que hão de ser. Por quê? Porque essa igreja está no último estágio da jornada. Agora é hora dela receber os grandes cachos de uvas. Não voltar. Não voltar e provar para essa igreja que já está tão ensinada que Deus estava no profeta. Ela já sabe. Não, nós temos que prosseguir, nós temos que avançar, avançar. Nisto vocês vão saber que o Deus vivo está no meio de vós. Porque vocês vão lançar de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus. Essa igreja estava sendo ensinada com coisas que hão de ser, o que eles iam fazer do outro lado, minha gente. Pelo amor de Deus, isso é a Bíblia Sagrada. Meu Deus. Então nós vamos voltar. Se não for para frente, vai para trás, né? Aí vai. Nós vamos colocar nomes novos. Mas vamos aqui, vai. Ó. E já estava dizendo, né? Vamos ler aqui o que aconteceu em Josué 3. E quando os que levaram a arca chegaram até o Jordão e os pés do sacerdote... É Josué 3,15. E quando os que levaram a arca chegaram até o Jordão e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas... Eita, esse é o sacerdote. Bora, sacerdotes. Vamos, sacerdotes, meus amigos. É para todo mundo. É para vocês. Não é só isso aqui não é só para dizer só um pastor. Não, é para todos nós. Vamos atravessar. Essa jornada só tinha que durar 5 dias. Tá demorando muito. Vamos para frente. É para todos nós. Deixa esses cachos de uva chegar. Esses figos, essas romãs. É isso que dá sustância. Já pensou? Se Deus falando, ó, vocês vão expulsar os cananeus, os heteus, vocês vão tomar domínio, né? Aí alguém chega lá e fala, não existe Gergazeu, não existe cananeu, não existe heteu, não existe nada. Não, aqui a igreja estava recebendo informações. Tá, então aqui fala da travessia deles, né? Mas eu quero me deter nesse parágrafo 10 aqui. Eu não quero avançar nessa mensagem correndo, não. Mas eu quero mostrar aqui, olha, essa viagem, no parágrafo 10,
eles poderiam ter viajado em cerca de 5 dias. Rápido já podia ter acontecido. Era 64 a 80 quilômetros para a Terra Prometida. E quando saíram, Deus os estava guiando, e eles iam bem, até que começaram a murmurar e reclamar. Deus provia. Então chegaram ao tribunal, Cades Barneia, e se recusaram a aceitar o programa de Deus. O que eles recusaram? Os frutos da nova terra. Eles recusaram esse discurso de que eles iam atravessar e iam batalhar. Irmãos, Bíblia Sagrada e mensagem. Eles não aceitaram o programa de Deus. Agora, vamos ver onde isso aconteceu? Isso aconteceu, o profeta fala um pouco, ele descreve um pouco. Eu vou passar, nós atingimos a primeira parte do programa, agora eu quero descrever para vocês biblicamente todo o cenário que envolveu essa recusa de coisas que hão de ser. Em Números 13, versículo 17. Vamos ler um pouquinho. Enviou-os, pois, Moisés, ele tinha separado um homem de cada tribo, né? E enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe, subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. E vede que terra é. Olha, oh meu Deus. Olha, irmãos, olha as informações. Olha as informações que esses espias tinham que trazer para o povo. Eles tinham que estudar aonde esse povo ia. Eles tinham que estudar para onde esse povo iria e trazer informações do futuro lar. Meu Deus, irmão. O que vai fazer com isso? Vamos lá, vamos. Vem comigo. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. Eles ainda não tinham ido, a igreja não tinha ido para lá. Mas tinha que ter homens que pudessem ir. Não é só o profeta, não. E o profeta fala na mensagem Dores de Parto que surgiriam pessoas que iriam dar mais luz. Ele falou, esses jovens, se eles puderem captar isso, se eles puderem sair com isso, eles podem dar mais sentido nisso. Meu Deus, eu estou empolgado, irmão. Estou empolgado. Porque eu tenho comido desse cacho de uva que precisava de 2 homens para carregar. É o fruto da nova terra, irmão. Como foi lido aqui, nós estamos comendo maná espiritual agora. É maravilhoso os selos, é maravilhoso as eras. É maravilhoso, irmão. Todo esse plano de redenção que parte são eras, parte são selos, parte são trombetas, parte são taças. E nota, hein, irmão, as taças ainda não são agora. Tem que conectar isso devagar. Primeira coisa, né? Só fugindo um pouquinho aqui. Primeira coisa, se for ensinar a igreja, mostra primeiro lá, vai com Moisés e Elias. Mostra para a igreja que ainda tem nações. Aí já vai tirar aquela coisa da bomba destruindo todo mundo. Mostra lá as nações presenteando umas às outras. Ali é o início, né? Mas as taças é depois, né? 144 mil, não, eles só pode ver guerra, Armagedon, só depois dos 144 mil ser selado. Aquele anjo da banda do sol nascente. Eita. Não vai haver guerra aqui não, enquanto a gente não enquanto nós, até que hajamos, plural, estava acompanhado. Até que hajamos assinalado esses 144 mil judeus que não tinham sido selados por Moisés e Elias. Meu Deus, mais claro que isso é impossível. Estão em Apocalipse 7, mas isso já foi bem mastigado. Mas voltando aqui.
Esses espias, eles tinham que ser capazes de ir para o outro lado, esses jovens, eles puderam pegar essas visões, esses pastores, nossos amigos, porque isso aqui é para todos. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha e vede que a terra, e vede que terra é. Eles tinham que trazer informações. Que terra que é? Olha aí, irmã Antônia de Salto, olha aí. Que terra que é? Aí, irmão Sidney, que me mandou as mensagens 1 em 1 milhão. Deus abençoe, viu? Estou lendo os parágrafos. Eu uso até hoje, mas vou usar ainda. Vê de que terra é. E o povo que nela habita? Olha, tinha que trazer informação, irmão. Que terra é? Que povo que nela habita? Quem são esses 10 dedos? Quem são essas nações? Quem são as nações mais poderosas? Quem são esses líderes que estão entrando em destaque agora? Quero saber de tudo isso. Traz informação para esse povo. Para cá. Se é forte ou fraco. Se é pouco ou muito. E qual é a terra em que habita? Se boa ou má? Meu Deus, eram informações que... Irmãos, não era qualquer coisa não. Detalhes da nova terra. E quais são as cidades em que habita? Se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não. Irmão, não era só falar assim, a gente só importa passar para o outro lado. Aqui. Não. Detalhes. Já pensou, irmão? Alguém fala assim, pra que tudo isso? Pra que saber disso? Não estamos contentes com a mensagem aqui, das coisas que estão acontecendo? Pra que enviar espia para lá? Pra que saber dessas coisas? Não estamos contentes com a mensagem da hora? Já pensou, irmão? Vamos avançar, irmãos. Vamos avançar. A hora é tardia. Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias... Oh, meu Deus. Olha aí, irmão Eduardo Rosa. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Oh. Irmão, as primícias da revelação. O que estimula a igreja querer atravessar para o outro lado. Meu Deus, irmão. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, a entrada de Amate, e subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Eita, coisa boa. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém,
que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Que coisa! Caleb aqui falou: vamos animosamente, somos mais do que capazes, vamos governar, vamos atravessar o Jordão, vamos dominar, vamos estabelecer o domínio sobre as nações. Pede-me, eu te dar-te-ei as nações como herança. Vamos, irmãos, vamos atravessar esse Jordão, vamos, sacerdotes, se põem lá, posicionem-se na beira do Jordão com a palavra para frente, avançai. Oh, meu Deus! Eu quero saber tudo agora, eu quero saber tudo. Os espias, vão lá, vejam a terra, eu quero saber que terra que é, se é grossa, se é magra, se tem povo, se tem montanha, se tem árvore, se não tem, eu quero saber. Eu quero que essa igreja conheça, meu Deus, eu quero que essa igreja conheça essas coisas. Eu quero que essa igreja obtenha informações. Eu quero que essa igreja conheça para onde ela vai. O que ela vai fazer do outro lado? Como ela vai se posicionar estrategicamente? Como que ela vai guerrear? Não, eu li. É isso. Para quem que é essas coisas? Para quem está no último estágio da jornada. E quando eles trouxeram, porque muitos deram uma espiada nisso, né? Mas para pregar pro povo, aí é difícil. Porque aqui aconteceu algo muito triste, que eu vou ler para vocês. Os informantes da nova terra sofreram, hein? Então, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, é a nossa herança, irmão, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra, que tinham espiado, perante os filhos de Israel. Veja, irmãos, o irmão Brana fala que a terra prometida era um tipo do Espírito Santo, ele também fala, mas aqui ele está trazendo outro ângulo. Ele falou assim que o maná cessou. Quando eles comeram das espigas tostadas do outro lado, o maná cessou. Ele falou que aqui nós estamos comendo o maná espiritual. Parágrafo 8. Estamos comendo maná espiritual, mas voltaremos a comer do fruto da videira novamente. A Bíblia diz que edificaremos casas e as habitaremos, plantaremos vinhas e comeremos o fruto delas. E quando eles comeram das espigas tostadas, o maná cessou. Esse maná que nós estamos comendo, esses selos, veio por mão de anjos. E aí é desesperador, porque muitos crentes da mensagem não colocam, nem leram os selos. Tem, às vezes, pessoas que nunca leram os selos. É desesperador. Porque veio por mão de anjos. Maná. Só que quando a gente atravessar para o outro lado, já estaremos em corpos glorificados e voltaremos a comer do fruto da terra. Governaremos com Cristo 1000 anos e ainda não é a eternidade.
Nações. Vamos aqui. É muito glorioso, né, amados? É muito glorioso e muito sério. Então, no versículo 32, no 31, vamos voltar no 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, aos nossos olhos somos pequenos demais. Aos nossos olhos não nos vemos reinando, não nos vemos guerreando, não nos vemos tirando o domínio das nações, não nos vemos reinando com Cristo 1000 anos, não nos vemos, nós somos como gafanhotos perante Ele. E aí eles falam: e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, a derrota já estava dentro deles. Eles não se viam como reis e sacerdotes. Eles não se viam no papel de regendo as nações com vara de ferro. E por não verem isso, infamaram a terra, infamaram o cacho de uva vindo da terra, infamaram as romãs, infamaram a terra como um todo. Não precisamos disso. Não precisamos disso. Não queremos isso. Irmão, foi isso que aconteceu. É história bíblica. Aí alguém pode falar assim: está interpretando. Meu Deus, estou interpretando, estou lendo. Estou lendo. Sabe o que aconteceu? Quando esses líderes, esses espias, chegaram para a igreja, chegaram para esses que estavam no último estágio da jornada. Meu Deus, eles estavam tão perto. Eles tinham visto coluna de fogo, eles tinham visto nuvem, eles tinham visto sinais de cura divina no deserto, serpente de bronze hasteada, eles tinham visto tanta coisa. Mas infamaram o assunto da nova terra. No capítulo 14 de Números, vamos continuar, que estamos encerrando já o nosso estudo. Então levantou-se toda a congregação. Eita, mas como isso atingiu os irmãos? Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. O assunto de coisas que hão de ser estava debaixo de uma unção de festa dos tabernáculos. Mudança de morada, saindo daqui para o outro lado. Festa dos tabernáculos se celebra com alegria. Mas como não quiseram ir para a frente, o que resta é chorar. E o povo chorou. Meu Deus. Eu estou aqui nessa noite de sexta-feira. A gravação, na verdade, deixa eu explicar. A gravação está sendo na quinta-feira. Estou aqui vindo depois do culto de São Roque. E estou gravando para que vocês tenham, nessa sexta-feira à noite, vocês tenham esse alimento. Mas eu não estou aqui, Deus conhece meu coração, eu só sou um agraciado, um favor não merecido de ver essas coisas, de querer esses frutos da nova terra. Mas isso é para todos, para todos. E eu vejo o cenário muito triste, porque quando esses assuntos se tornam desnecessários ou são menosprezados, foi o que aconteceu aqui. Sabe quem chora? O povo. E o povo chorou. E todos os filhos de Israel murmuraram. Começou a entrar murmuração contra Moisés, contra Arão
E toda a congregação lhe disse: ah, se morrermos na terra do Egito. Já estavam querendo voltar. Ah, se morrermos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Porque estavam falando de guerrear, estavam falando de lutar com as nações do outro lado, e esses ministros, esses espias, estavam vindo trazendo falando assim que nós somos como gafanhotos, nós vamos ser dizimados. A coisa estava tão boa, aí vem trazendo assunto de guerra, vem trazendo assunto de espada, vem trazendo assunto de Apocalipse 19. Tá tão bom aqui, para que essas coisas? Irmão, isso aconteceu. Isso não é... Porque quando fala de espada, de batalha, é Apocalipse 19. Do outro lado é Apocalipse 19. A ira do Cordeiro. Que coisa, né, amados? Como que nós devemos estar nas pontas dos pés? Como está próximo esse rapto? Porque nós estamos no último estágio da jornada, já recebendo informações do novo mundo, de como que a terra é. Eu quero repetir isso. Vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se é pouco, se é muito, qual é a terra em que habita, se é boa, se é má, quais são as cidades em que habita, se é em arraiais, se é em fortalezas, também qual é a terra, se é grossa ou magra, se nela há árvores ou não, esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Quando tudo isso acontece? Nos dias das primícias das uvas. O povo quer saber. Precisa saber antes de atravessar. Meu Deus, irmão. Consigo ser mais claro, irmão. E aí quando esses espias trouxeram rejeitaram coisas que hão de ser. Acho que não era lá atrás, não. É agora, viu? É agora que coisas que hão de ser está sendo apresentado. Não foi em 2005 que coisas que hão de ser foram apresentadas. Foi agora. Aí o desespero bateu. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Vamos levantar um líder. Vamos levantar um líder que combata esse tipo de assunto. Misericórdia. Meu Deus. Dá vontade de terminar o programa agora. Vamos levantar um líder que combata isso. Vamos levantar um líder que faça nós retornarmos. Que não toque nesses assuntos de coisas que hão de ser. Não queremos saber de guerra, de espada, de nada. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos, perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, eles caiu sobre o rosto, né? Ficaram envergonhados, né? Meu Deus, estamos aqui a ponto de atravessar para a terra prometida, e agora isso? E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa, gente. A terra é boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejas rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação, meu Deus, olha o que a congregação... Olha o que a congregação falou para fazer com os espias da nova terra. Com os espias que queriam fazer eles atravessarem para o outro lado. Com os espias que estavam encorajando a batalha para tirar o domínio dos jebuseus. Ficamos tão craques
em espiritualizar tudo. Não, esses jebuseus são os Zeus, os amorreus são os vários Zeus. Quarto selo, a batalha vai ser quente e pesada, meu irmão. Essa terra é nossa. Quando tocar a sétima trombeta, os reinos deste mundo vieram a ser do Senhor e seu Cristo. Mas sabe o que essa igreja fez com Josué e Caleb? O que essa igreja queria que fizesse? Não fez. Mas o que a igreja queria que fizesse com eles, que estavam trazendo essas informações do novo mundo? Isso é Bíblia, irmão. Isso é Bíblia. Insuflada pelos espias que não quiseram, porque eles foram espiar. Entre os líderes foram juntos estudar o assunto. Mas na hora de pregar para o povo, não quiseram. Só 2. Foi isso que aconteceu. Os 12 foram lá estudar. Estudaram. Só entre eles. Estudaram. Quando estavam só os líderes, estudaram. Mas na hora de pregar para a congregação, não, deixa disso, não precisa. E 2 insistindo, não, é necessário, é necessário. Deus quer saber que terra que é, como é que é, eu já li, né, isso. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Então disse toda a congregação, nem vou pedir para destacar nada aqui, não. Então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo? Até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Mandou profeta, discernimento de espírito, cura divina, espada na mão do profeta, e não é hora ainda, e doutor Moisés, e coluna de fogo, e nuvem, e monte pôr do sol, e véu adentro, e Deus em carne, e manifestação do Filho do Homem. Com pestilência o ferirei, e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Ou seja, Deus queria exterminar eles e levantar outro povo. E disse Moisés ao Senhor, assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores dessa terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles. O povo cria na nuvem aqui, hein? Que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, as nações, sempre existiu nações, pois que ouvirão a tua fama, falarão dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado dizendo. Moisés estava intercedendo pelo povo, falou, as nações, quando a gente chegar lá, vai falar, olha, o Senhor foi poderoso para tirar, mas não foi poderoso para colocar eles na terra. O Senhor é longânimo, versículo 18, e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. E disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Perdoou. Mas olha o que aconteceu. Porém, tem um porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, meu Deus, vou repetir esse versículo aqui. Aí, ô John, destaque isso aí para mim, versículo 21. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, isso aqui é Abacuque, capítulo 2, versículo 14, e o conhecimento do Senhor, deixa eu pegar aqui Abacuque. Então, vamos aqui olhar em Abacuque 2,14, que diz, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar.
Se você pegar a mensagem, o sexto propósito de Gabriel e Daniel, quando que o conhecimento do Senhor encherá a terra? Depois que a mamba for presa, depois que Satanás for solto, for destruído, depois que as nações, a gente tirar o domínio, aí o conhecimento do Senhor encherá a terra. Deus foi longe aqui, viu lá no milênio. Porém, tão certamente como eu vivo, como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Por isso que é bom crer, irmão, nas promessas de Deus. Vamos crer, é para todos. Não vamos deixar ninguém fora, não, é para todos. Vamos, essa terra é nossa, é para nós. Vamos, é para todos. Para todos, vamos se posicionar. Os sacerdotes, pega a palavra de Deus, vamos se posicionar à beira do Jordão, vamos para frente, é para lá. Para frente. É urgente. Porém, o meu servo, aí estava dizendo assim, porque esses, né? Esses aqui que rejeitaram, e viram meus sinais, viram coluna de fogo, viram nuvem, viram e não quiseram avançar, eles não vão ver aquela terra. Então, não vou pregar isso aqui para ninguém, não vou, isso aqui é muito santo, isso é muito sagrado para ficar usando isso como isso aqui não, vamos, gente, vamos. Há um lugar para todos. Na família de Deus, vamos, posicionem os sacerdotes, posicionem com a arca, é para lá, se posicionem, coloquem os seus pés ali na beira do Jordão, prontos para atravessar para o outro lado. Porque aqueles que não quiseram, não verão a terra de que a seus pais jurei. E até nenhum daqueles que me provocaram haverá. E olhe que esses aqui já tinham passado por coluna de fogo, nuvem, profeta. Já tinham saído do Egito. Porém o meu servo... Olha, irmão, olha isso aqui. Estou terminando. O horário estourou. Porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Que coisa. Vamos parar por aqui, nós continuaremos. Olha, tudo isso foi só o parágrafo 10 dessa mensagem. Este grande guerreiro Josué. Que coisa. Que coisa, não? Deus abençoe vocês e vamos nos posicionar. Vamos nos posicionar, porque a hora tem chegado, né? Deus abençoe e até o próximo programa, A Vereda do Justo. Shalom!